Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um programa Conexão. Bom dia você que nos acompanha da sua casa ou você que está no seu ambiente de trabalho. Bom dia você também que nos acompanha pelo seu veículo, percorrendo a BR-262 ou as diversas rodovias que cortam a nossa região serrana capixaba. Sejam todos vocês bem-vindos ao programa Conexão deste final de semana. A voz é considerada como um conjunto de sons que é fabricado na laringe através das cordas vocais. Conhecida também como linguagem, a voz é considerada uma forma de comunicação. Todo indivíduo, principalmente aquele que utiliza a voz como fonte de trabalho, deve ter alguns cuidados de saúde e higiene vocal. Para apresentar uma boa saúde vocal, é necessário ter consciência do que é permitido realizar, o que deve ser evitado e principalmente o que é extremamente proibido. Podemos pensar que pela voz ser algo natural do ser humano, não seja necessário cuidados. Na verdade, o cuidado da voz é muito importante. É pela voz que nos comunicamos, expressamos nossos sentimentos e, em alguns casos, é o nosso instrumento de trabalho. Para falar mais sobre isso, nós recebemos aqui hoje Lilian Tonetti Guimarães. Lilian, que é estudante de fonoaudiologia. Lilian, seja muito bem-vinda ao programa Conexão. Bom dia, como o Edésio falou, eu estudo na Faculdade de Fonoaudiologia da UFMG e participo de um projeto de extensão chamado Promoção da Saúde Vocal. E foi por conta dele que eu fui convidada aqui hoje para poder falar para vocês um pouquinho sobre saúde vocal e higiene vocal, que é muito importante. Realmente, Lília, são assuntos aí muito importantes que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Antes disso, porém, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre saúde e higiene vocal. Quem fala conosco sobre esse assunto é Lilian Tonetti Guimarães, estudante de fonoaudiologia. Lilian, antes de partirmos para a primeira pergunta, gostaria de registrar que é um prazer ter você aqui no programa Conexão, você que é filha do nosso saudoso colega Rivelino Guimarães, que por anos se dedicou aqui na Rádio FMZ e com sua voz ele também marcou aí um capítulo da história de Venda Nova, né? Tanto aqui na Rádio FMZ, como em eventos aí na comunidade local, em transmissões, em locuções, a voz do Rivelino foi marcante. É uma satisfação ter você aqui. E agora, antes da gente ir para o nosso assunto propriamente dito, eu gostaria que você falasse um pouco de você. Que curso você está fazendo, onde você está morando atualmente? Então, eu moro atualmente em Belo Horizonte por conta da faculdade. Eu acho que parte de mim quis fazer fonoaudiologia também por causa do meu pai. Eu sempre tive muito contato com a voz profissional por conta dele, por sempre cantar na igreja também. A minha mãe sempre cantou na igreja, minha tia é professora. Então eu sempre tive contato com a voz profissional e gostei muito disso desde pequena. Então, para mim, hoje é muito importante estar aqui no lugar de trabalho que ele teve por muitos anos, passando um pouco do conhecimento que eu tenho da faculdade para os ouvintes sobre a saúde vocal, que é algo muito importante, principalmente para radialistas, como meu pai foi por muitos anos. E hoje você lá na faculdade de fonoaudiologia, você acha que você realmente se encontrou? É isso mesmo? Sim, eu me encontrei. É uma profissão maravilhosa, muito enriquecedora, eu estou aprendendo muito. E são muitas áreas nas quais a gente pode atuar, e é muito amplo e é muito bonito ver toda essa riqueza da área da saúde, que é a fonoaudiologia. Muito bem, então. Você nos disse aqui na abertura, que você faz parte, essa sua vinda aqui, essa sua fala aqui, é parte de um projeto de extensão Promoção da Saúde Vocal. Fala um pouquinho mais, quais são as ações que esse grupo ele está realizando?
Então, a gente faz algumas palestras em escolas, para professores, para atores também de teatro, sobre como cuidar da voz, como a voz é produzida, como melhorar a sua voz. E também nós temos um Instagram chamado Promoção da Saúde Vocal, sem nenhum tio, acento, onde a gente posta sobre a saúde vocal conteúdos, também, né? Isso, conteúdos da voz. E é muito legal o Instagram, se vocês quiserem seguir, tá lá o Você arroba. pode repetir, como que é o perfil? É Promoção da Saúde Vocal, sem nenhum acento, tio, sem cedilha, nada, só Promocão da Saúde Vocal. Sim, e acho que assim, é um conteúdo principalmente para aquelas pessoas que têm a voz como instrumento profissional também, né? Sim, é muito importante, não só, é claro que para quem usa como instrumento de trabalho é mais importante, mas para todas as pessoas é importante saber sobre a voz, porque é uma coisa que é algo que a gente usa muito na nossa vida. Muito bem. Então assim, Lília, pra gente começar a entrar um pouquinho mais no assunto, como que a voz ela é produzida? Então, dentro da nossa garganta, nós temos um tubo chamado laringe. E é por esse tubo que o ar passa pela laringe, traqueia e vai para o pulmão. Esse tubo ele é constituído por músculos e cartilagens que trabalham juntos para poder modular a voz, o som da voz. Uma dessas cartilagens é muito conhecida, que é o pomo de Adão, que é muito visível em pescoços masculinos, porque é mais protuberante. E outra estrutura muito importante da laringe para a produção vocal são as pregas ou cordas vocais. Elas estão paralelas ao chão e ficam abertas quando a gente está respirando, exatamente para o ar poder passar, né, para os pulmões. E quando a gente vai falar, essas cordas vocais fecham. E quando a gente expira, o ar vai passar por essas cordas vocais e vai fazer elas vibrarem, e assim é produzido o som da voz. Só que a voz, a produção da voz não para por aí. Esse som ele vai passar pelo trato vocal, que são estruturas da boca e do nariz, e nas paredes dessas duas cavidades, esse som ele vai reverberar e vai ganhar um brilho específico de cada pessoa. E por fim, né, para a gente poder falar, esse som ele é articulado pela língua, pelos lábios, pelo céu da boca, e assim a gente consegue cada sonzinho da nossa fala e produzir a voz em si. Então assim, são etapas, né, pra gente. Isso. Quando a gente ouve uma voz, há todo um processo, né, que envolve até chegar à boca e sair a fala, né? Isso. São muitos pequenos detalhes é tudo muito rápido, né? A gente não pensa muito sobre o quão rápido que é e quanto de esforço a gente tem que fazer para poder falar. Agora a gente vai começar a falar do cuidado, Lília. E quem que pode cuidar da voz? Então, como eu falei lá enquanto eu estava apresentando o projeto, todo mundo pode cuidar da voz e deve, já que é um instrumento tão importante na nossa vida. Se a gente for no supermercado, a gente usa a voz. Se a gente for comprar alguma coisa, a gente usa a voz. Mas mais importante ainda é aqueles que usam a voz como instrumento de trabalho. Radialistas, atendentes, vendedores, cantores, professores. Então, sempre eles têm que tomar um cuidado a mais com a voz por exatamente ser um instrumento de trabalho para eles. Não é achar que a voz ela é algo que sai naturalmente, que eu não preciso cuidar desse processo, né, exatamente. Lília? E Lília, então assim, quais são os possíveis hábitos que podem gerar uma disfonia? Bom, para responder essa pergunta, eu vou explicar primeiro o que é uma disfonia. Disfonia é qualquer dificuldade que a gente tem para poder produzir a voz. Então, o que pode gerar uma disfonia? Gritar muito, pode gerar uma disfonia, pigarrear. O que acontece nesses casos? Lembram que eu falei lá na produção da voz que as pregas vocais elas se fecham para poder fazer o som da voz? Quando a gente grita ou pigarreia, que é aquele da garganta, a gente faz esse fechamento das pregas vocais muito forte, e isso causa ali um impacto desnecessário nas pregas vocais, que pode acabar machucando e gerando então um calo, que são os famosos calos vocais ou nódulos vocais.
Essas, assim, são os principais hábitos que podem gerar uma disfonia, mas existem vários outros. Existem fatores psicológicos, mas entra em uma questão um pouco mais a fundo que não precisa falar hoje. E também a gente costuma falar que existem laringes fusquinhas e laringes Ferraris. Mas as laringes fusquinhas são aquelas que têm anatomicamente uma estrutura um pouco mais passível de gerar uma disfonia, porque elas não têm tanta resistência. As laringes Ferraris, elas já têm uma resistência muito boa. Então, quando essas laringes que não têm uma resistência muito boa, elas passam por uma carga vocal muito grande, acaba que gera um esforço a mais que elas não suportam, e aí sim pode gerar uma dificuldade na produção vocal. Esses, assim, são os principais hábitos que a gente tem que podem gerar disfonia. Quando a gente fala em cuidado de voz e de prejuízos, né, para a voz, a gente lembra do cigarro, né, que geralmente as pessoas que fumam têm um timbre, ele tem uma voz diferente, né? Aí eu queria que você me explicasse por que falam que o cigarro ele é tão prejudicial para a voz. Então, o cigarro, tanto convencional quanto o cigarro elétrico eles ressecam todo o trajeto por onde essa fumaça passa do cigarro. E além de ressecar, eles depositam nas pregas vocais nicotina. E essa nicotina, ela vai criar meio que uma inflamação na prega vocal, e essa prega vocal vai ficar grande e demasiada, meio que estufada, sabe? E quando isso acontece, tem maior massa ali para poder fazer vibrar, e por isso que as pessoas têm uma voz grossa. É um fator físico, assim. Quanto mais conteúdo vibrando, mais grave vai ser a voz da pessoa. Por isso que essa voz grave é tão característica dos fumantes, por causa desse edema que a nicotina cria ali. E você disse assim que o cigarro eletrônico, ele também ele causa isso mesmo, a mesma coisa que o cigarro convencional? Sim, causa. Inclusive tem pesquisas que apontam que o cigarro eletrônico ele traz esses prejuízos mais precocemente do que o cigarro convencional. E uma coisa que eu esqueci de falar, que é super importante, é que os cigarros, eles causam câncer, né? O mais falado quando se diz sobre cigarro é o câncer de pulmão. Só que também tem o câncer de laringe, ele é muito agressivo, e a gente não pode esquecer dele quando se fala de cigarro também, que às vezes as pessoas dão importância somente para o câncer de pulmão e esquecem do câncer de laringe. Esses casos, Lília, vamos dizer, né, de prejuízo por causa de um hábito que é o cigarro, né, que vai gerar um câncer, isso assim, entre os alunos, entre os professores, entre o curso em si, isso é uma preocupação? Então, sim, afinal é um curso da saúde, então a gente tem esse cuidado de sempre repassar a informação do quanto é perigoso o uso do cigarro, só que é muito difícil também, porque é uma escolha pessoal da pessoa. No cigarro tem aquelas imagens, ilustrações, e a pessoa mesmo assim escolhe fumar. Infelizmente é uma escolha pessoal, mas a gente não pode deixar de informar, né, trazer essa informação para as pessoas de o quanto prejudicial é a saúde da pessoa. Muito bem, Lília, nós vamos dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa, vamos para o intervalo, mas é jogo rápido, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Apresentação Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos falando sobre saúde e higiene vocal. Quem fala conosco é Lília Antonete Guimarães, que é estudante de fonoaudiologia. Ela é natural aqui de Venda Nova e atualmente cursa fonoaudiologia em Belo Horizonte. Lília, no bloco anterior nós falamos muito sobre cigarro, né? E agora na questão alimentar, há algum alimento que talvez possa prejudicar a voz ou algum alimento que pode beneficiá-la? Existem alguns sim, mas não é nada de, eu preciso parar de comer esse alimento. Um deles é o café e o outro é o leite e seus derivados. O que acontece? O café, ele causa refluxo, ele, assim,
potencializa o refluxo por ser uma bebida muito ácida. A laringe, ela compartilha uma parte ali do pescoço com a faringe, e a faringe é um tubo que se conecta com o esôfago e então com o estômago. Esse líquido ácido vindo do estômago, que é o refluxo, ele pode chegar ali na região perto da laringe e causar uma lesão, mas é mais uma irritação. Uma irritação naquela área, que aí sim pode levar prejuízos para a voz. Mas esses são casos assim, eu nunca mais vou beber café. Não é assim. É só evitar tomar antes de usar a voz, por exemplo, o professor vai dar uma aula. Evitar tomar um café antes se ele tiver refluxo. O caso do leite é porque nas pregas vocais a gente tem um muco. Esse muco normalmente ele tem que ser fluido e ele ajuda na vibração das pregas vocais. Quando a gente toma leite e seus derivados, chocolate, afins, esse muco ele fica mais espesso e aí a vibração das pregas vocais não fica tão fluida, a voz não fica tão bonita. Mesmo caso do café, não é para parar de tomar ou nunca mais tomar, é só evitar antes de alguma apresentação ou que você for usar a sua voz. Depois pode comer normalmente. Outros alimentos que a gente costuma escutar muito em relação à voz é a maçã. Isso que eu ia te perguntar agora, se o que falam da maçã é verdade. Então, a maçã ela é uma fruta adstringente. O que uma fruta adstringente faz? Ela vai deixar os fluidos corporais os mucos corporais mais fluidos. Então, a prega vocal que tem o muco dela vai ficar mais fluido. Só que não é uma maçã que vai dar um resultado. Comi uma maçã, minha voz ficou melhor. Não é assim. Tem que ser em grande quantidade. A não ser pessoas que tenham uma sensibilidade à voz muito, muito grande, como em caso de cantores líricos, por exemplo, eles têm essa impressão mais refinada. Mas qualquer alimento adstringente que você comer não precisa ser exatamente a maçã. Vai deixar o seu muco mais fluido e vai ajudar numa emissão da voz mais suavizada. Então, de certa forma, vale a pena, né, comer uma maçã antes de uma apresentação, né? Então, não vai fazer um efeito igual eu disse, mas ter o hábito de comer, assim, coisas adstringentes, sim, vai gerar algum resultado. Show de bola. Lília, continuando falando dos cuidados, né? Quais são os cuidados que nós podemos ter com a voz e com o que a gente deve se preocupar? Então, um cuidado básico para a voz é sempre se hidratar, tomar uma quantidade de água adequada ao seu peso todos os dias. Só que a hidratação com água, ela é uma hidratação indireta, porque você bebe ela, mas a água não atinge exatamente a sua laringe, até porque são regiões diferentes, não é para onde a água tem que ir. E aí ela é mais lenta. Mas se você tiver uma apresentação agora e não esqueceu de tomar água durante o dia, tá com a sensação daquela voz seca, você pode fazer uma nebulização com soro fisiológico, que aí vai ser uma hidratação direta. Esse arzinho do soro vai ir nas suas pregas vocais e vai hidratar diretamente. Mas se não tiver um nebulizador, porque não é condição de todas as pessoas, pode usar soro fisiológico numa gaze ou num paninho limpo e ficar cheirando esse soro, que assim também vai hidratar. Outros cuidados são tomar cuidado com a automedicação. Alguns medicamentos eles podem ressecar, né, as pregas vocais, e também tomar cuidado quando tiver eu tô com uma sensação rouquinha, hoje tô com a voz rouca, tô com uma ardênciazinha, eu vou tomar uma pastilha de gengibre, uma pastilha de eucalipto, um própolis. Essas pastilhas e o própolis, eles têm um efeito analgésico, então você sente essa região anestesiada e você usa a voz normalmente. Só que isso te impede de ver o que realmente está acontecendo, e você pode estar tendo ali uma disfonia e continuar usando a voz. Com isso você não vai perceber e pode piorar o seu caso. Então só tomar um cuidado com isso. E também fazer, em casos de alergia ou gripe, fazer um repouso vocal. São cuidados importantes com a voz. Qual que foi a segunda pergunta? Com o que a gente deve se atentar no que se refere à voz? Então, a rouquidão por mais de 15 dias é algo que a gente precisa se atentar,
Porque rouquidão de casos gripais ou de resfriados, elas costumam passar em 15 dias. Caso essa rouquidão perdure, tem que procurar um médico, um otorrino, para poder ver o que está acontecendo ali, porque alguma coisa não pode estar certa. Outros cuidados. Na hora que você estiver falando também, se você for professor, tomar cuidado com a articulação, porque é algo que influencia muito no que as pessoas vão compreender de você. E acho que são esses os cuidados básicos com a voz. Tomar água, tomar cuidado com medicamentos, se alimentar bem, né? Alimentação saudável é sempre bom. E é isso. E Lília, falam às vezes da água gelada, para evitar água gelada. Isso assim, procede, é um cuidado ou não? Então, essa sensibilidade à água gelada ou fria, na verdade, não tem muita influência na voz, não. Algumas pessoas, elas têm essa sensibilidade, sentem, mas não é algo que é para todo mundo. Normalmente, a água gelada não faz nenhum mal para a voz, mas algumas pessoas, elas têm sensibilidade a frio ou ao calor. E aí não é a água em si, mas sim ao gelinho que ela dá, né? Igual, tipo, troca de tempo. Algumas pessoas ficam resfriadas com troca de tempo. Essas coisas é mais ou menos a mesma coisa. Ah, sim, perfeito. E, Lília, por que é tão importante nós cuidarmos da nossa voz? É como eu disse desde o início, né? A voz, ela é um instrumento muito importante. Traz emoção. A gente usa o tempo todo, profissionais da voz principalmente. Então todo mundo tem que é legal todo mundo saber como a voz é produzida, como pode cuidar dela, porque a gente precisa dela o tempo todo. E Lília, quando que nós devemos então procurar um profissional que cuida da voz, que nesse caso é o fonoaudiólogo? Então, você pode procurar o fonoaudiólogo sempre que você tiver tendo a sensação de estar disfônico, ou seja, com alguma dificuldade na produção da voz. Uma rouquidão, uma fraqueza, um cansaço após uma semana de trabalho. Todos esses aspectos são importantes para você se atentar e procurar um profissional da voz. Pode ser um fonoaudiólogo, um otorrino, já se você quiser ver realmente como está a sua laringe. São fatores importantes que precisa se atentar. Lília, você lá no início você falou do projeto, né, de extensão que vocês estão realizando, que é o Projeto de Saúde Vocal. Ele tem um objetivo, ele finaliza, ele tem um prazo para finalizar? Não, ele não tem um prazo para finalizar, mas as pessoas que estão nele vão mudando conforme os semestres vão passando. Eu entrei esse semestre, mas aí o meu tempo nesse projeto termina no próximo semestre. E assim, as pessoas vão entrando, novas pessoas com novas ideias, novos projetos, mas o projeto em si não vai acabar. Não termina, é contínuo, não termina, né? É contínuo. Ah, tá. E até aqui que você está participando, você acha assim que tem acrescentado a sua formação, participar do projeto? Com certeza, é muito enriquecedor, né? A gente aprende, a gente passa informação, mas também a gente aprende muito com o público. Algumas semanas atrás a gente fez uma ação numa escola de crianças e foi muito divertido ver elas interessadas e fazendo perguntas, cantando junto com a gente. A gente fez uma apresentação com uma musiquinha que a gente criou lá, né? Uma paródia. E foi muito, muito enriquecedor ver esse entusiasmo nas crianças e na curiosidade delas com a voz, mas também com a profissão da fonoaudiologia. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aí sintonizado conosco. Obrigado pela sua audiência, pela sua parceria mais uma vez nesse final de semana, acompanhando o programa Conexão, seja de Venda Nova, seja de uma cidade vizinha, seja de onde você estiver. Muito obrigado pela participação e, claro, também vou agradecer a nossa convidada. Então, Lília, muito obrigado aqui pela participação aqui no programa Conexão. Foi um conteúdo assim, muito importante que você trouxe para falar da voz, esse instrumento que todos nós temos, mas que uns usam para trabalhar, outros não, mas todos nós temos que cuidar da nossa voz, né? Muito obrigado pela sua participação e parabéns por todo esse trabalho que você está desenvolvendo. Obrigada a você por ter me convidado, foi muito bom estar aqui passando um pouco do meu conhecimento para vocês. Espero que tenham ajudado e trazido informações boas para as pessoas e que elas
tomem mais cuidado com a voz. Muito bem, então quem quiser saber mais pode acessar ao Instagram desse projeto, não é mesmo? Isso. Repete pra mim o perfil dele então. @promoção da saúde vocal, sem acento, sem tios e sem cedilhas. Vai ter muito conteúdo importante lá. Com certeza. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.